Salmo de número 27, eu irei ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Do seu tabernáculo farei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos a Deus pela tua palavra, pelo acesso que temos a ela. Venha, ó Deus, falar através do teu Santo Espírito ao nosso coração, encher-nos, ó Deus, dele, e assim, ó Pai, fortaleça-nos em ti para caminharmos esta caminhada cristã que o Senhor, ó Deus, tem preparado para nós. Derrama assim da tua graça. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a última vez que eu preguei aqui pela manhã, eu iniciei a respeito deste salmo, salmo de número 27, eu dividi esse salmo em 6 pontos, e no caso, a mensagem anterior, eu trouxe os 3 primeiros pontos dentro do tema Buscando a Presença de Deus. E dentro desse tema, nós vimos aí do versículo 1 até o versículo de número 3, que buscando a presença do Senhor, pois não há o que temer. Ele vai dizer, o Senhor é a fortaleza da minha vida, versículo de número 1, a quem temerei? Se o Senhor é a nossa fortaleza, não há o que temer. Ele é o nosso castelo forte de fato. Aqui também nós vimos o versículo de número 4, que é buscando a presença de Deus, o tema, Pois estar em sua casa é divinal. E ele vai falar justamente sobre essa questão de poder morar na casa do Senhor, buscando assim a casa do Senhor, afinal não há nenhum outro lugar melhor para nós estarmos do que na casa do Senhor. E também nós vimos a respeito de buscando a presença de Deus, pois nós encontramos acolhimento, versículo de número 5 até o versículo de número 6. Ele vai dizer então aqui a respeito de que o Senhor é aquele que nos acolhe, ele fala que me ocultará no seu pavilhão, ele fala no recôndito do seu tabernáculo. Aqui a ideia é de acolher, de estar sendo ali, não apenas tratado pelo Senhor, mas protegido por Ele. Nós encontramos acolhimento no Senhor. E hoje nós vamos ver então, dos versículos 7 até o versículo de número 14, a respeito desses outros 3 pontos. E então, do versículo de número 7 até o versículo de número 10, nós vemos sobre esse tema, buscando a presença de Deus, pois não existe desamparo
O Senhor, Ele não nos desampara. Versículo de número 7 a 10 diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós vemos aqui, irmãos, dos versículos 7 até 9, aqui o salmista, ele clamando ao Senhor. Isso não significa que havia dúvidas por parte dele. Lembremos que quando o salmo ele é escrito, ele é como se fosse um ensinamento para o povo, afinal, eles cantavam esses salmos, e nós muito aprendemos através de música, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com música, porque a música, de certa forma, é uma profissão de fé nossa. Aquilo que nós cantamos, de certa forma, é aquilo que nós acreditamos. Nós expressamos que acreditamos aquilo que cantamos. Por isso nós temos sempre aquelas questões teológicas em relação à música, né, à poesia, porque não é a questão da poesia pela poesia. As pessoas muitas vezes pensam assim, pelo fato de ser poesia tudo é recebido. E na verdade não. Você tem que entender qual é o sentido que ele quis dizer. Não, a questão não é o sentido em si. A questão é aquilo que está sendo falado. Né? Lógico que os salmos, até mesmo pelo fato de serem inspirados por Deus, o grande autor é o Espírito Santo. Né? Aqui é o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele não está aqui expressando que ele está com dúvida a respeito. Não, mas aquele que está cantando, de alguma forma, ele pode, através deste ensinamento, fazendo dentro das suas dificuldades, dentro das suas tribulações, ele poderia estar na situação que descreve aqui o versículo de número 7 a 9, titubeando, ou até mesmo ele duvidoso se de fato o Senhor vai o acolher ou se o Senhor vai o desprezar. E o versículo de número 10 aqui, ele é uma resposta a isso. O versículo de número 10 é a resposta a esse clamor. Ele vai falar, eu vou buscar, quando ele fala buscar e a minha presença, é como se Deus estivesse falando. Versículo de número 8, né? A mim me ocorre, como que se eu estou pensando sobre isso, como que se Deus estivesse dizendo para mim, busca a minha presença. E aí ele então responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Irmãos, aquele que busca a presença do Senhor, ele não desampara. Essa é a realidade. Nós vemos abundantemente isso na Escritura. Jesus, por exemplo, ele vai falar ali, ele como bom pastor, em João capítulo de número 10, ele vai falar, as ovelhas que o Pai me dá, eu de forma alguma lançarei fora. De forma alguma eu lançarei fora. E isso, irmãos, não é pelo fato de termos méritos. Não é pelo fato de a Cristo Jesus olhar para nós e falar, ele tem feito coisas boas, ele é merecedor de fazer parte do meu rebanho. Irmãos, nós nunca seremos merecedores por nós mesmos. Por mérito nosso, nós nunca seremos. Nós só estamos no rebanho de Cristo, na verdade, e não somos lançados fora, porque Deus ele decidiu fazer uma aliança comigo e contigo. E pelo fato dele ter decidido, ele vai manter até o final, apesar de nós. Nós pecamos a todo instante. Quantos motivos nós damos a Deus constantemente para ele nos desamparar? Mas ele não nos desampara. Cristo Jesus ali na grande comissão, quando ele vai falar ali sobre ide, né, por todo mundo, fazendo discípulos, e ele vai dizer no final ali, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Irmãos, nós jamais seremos desamparados. E aquele que vai de fato pensar e de alguma forma bater em sua mente a possibilidade de ser desamparado. O salmista aqui inspirado, ele escreve versículo de número 10, a resposta com relação a essas questões, a respeito desse clamor do versículo de número 7 a 9, ele diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem,
o Senhor me acolherá. Irmãos, nós temos vivido tempos em que pais têm desamparado seus filhos. Né? Pai, principalmente, pai. Nós temos visto muita questão de famílias que estão se deteriorando e acaba que o pai abandona a família, mas é raro você ver, por exemplo, uma mãe desamparando. É muito raro. E para aquela época, então, era muito mais raro ainda. Muito mais raro. Porque hoje, até mesmo nessas ideias progressistas que nós temos, até mesmo de aborto e essas coisas, em que o filho é quase que descartável, as pessoas estão, como diz, eu preciso mais me amar do que aos outros. Uma grande tolice isso, filosofia barata isso. Nós vemos até pessoas hoje, mulheres, cometendo aborto. Mas naquela época, irmãos, e não só naquela época, a diferença daquela época para hoje é só a visão da coisa. Aquilo que era bênção no passado não deixa de ser bênção hoje. Aquilo que era bênção no passado continua sendo bênção hoje. A questão é a perspectiva da sociedade apenas. A sociedade que se corrompe e ela acaba perdendo a perspectiva correta. Para as mães daquela época era uma grande bênção. Quando ela não tinha filho, ela era considerada, inclusive, pela sociedade, uma mulher amaldiçoada. Ter filhos, e quanto mais filhos, mostrava ser extremamente abençoada pelo Senhor. Não era nem um pouco comum, nem um pouquinho comum, os pais abandonarem os filhos, nem um pouco comum. Hoje nós até achamos que está um pouco mais comum, mas naquela época nem um pouco comum. Não deveria ser hoje em dia ainda, não deveria. Porque, irmãos, ter filhos de fato é uma grande bênção que o Senhor dá. É uma grande bênção. Mas ele diz então, aquilo que para a época parecia impossível de acontecer. Já era impossível de acontecer aos olhos da sociedade, aos olhos daqueles que estão recebendo ali o salmo na época de Davi, de um pai e de uma mãe desampararem os seus filhos, largarem os seus filhos de lado. Era mais comum os pais darem a sua vida pelos seus filhos. Hoje em dia até os pais, a mãe, por exemplo, tem dado o filho por um capricho dela, por um capricho. Quer viver uma vida desordenada, se engravida como mãe solteira e aí vamos partir para o aborto, vamos resolver o problema. Hoje em dia na nossa sociedade tem sido assim. Grande parte tem sido assim, e grandes defensores têm se levantado contra isso, e inclusive até mesmo dentro das igrejas. Por incrível que pareça, não consegue compreender a Escritura e acaba partindo para a defesa até mesmo da questão de um aborto. Mas, irmãos, para aquela época, para aqueles que receberam, era impossível enxergar uma mãe e um pai desamparando o filho. E mesmo assim, o que o salmista está querendo dizer é justamente levando isso para o extremo. Talvez para nós hoje parece comum, mas para eles na época era como se eu levasse ao extremo. Aquilo que poderia ser impossível de acontecer, de um pai e de uma mãe desampararem. Mas mesmo assim que isso que era quase impossível acontecesse, nós iríamos encontrar acolhimento. Nós iríamos encontrar acolhimento do Senhor. O Senhor, Ele não iria nos desamparar. Irmãos, isso daqui é algo que traz fortalecimento para o povo. Isso é algo que deveria trazer fortalecimento para mim e para você. Nos momentos nossos de dificuldades, em que nós talvez até pensamos, olha, eu acho que o Senhor, Ele me desamparou. O Senhor está deixando eu caminhar sozinho. É algo que nós devemos lembrar. É algo que nós devemos lembrar. A nossa caminhada não é uma caminhada fácil. É uma caminhada de renúncia, é uma caminhada de luta contra nós mesmos, nosso pecado. É a luta contra Satanás, é a luta contra o mundo. É luta para tudo quanto é lado, para vivermos uma vida santa. Mas o Senhor diz, eu não desampararei. E mesmo que qualquer pessoa deste mundo
mesmo que qualquer pessoa deste mundo possa te desamparar, virar as costas para você, o Senhor jamais Ele desamparará. Irmãos, então, nós buscando, a partir do momento que estamos buscando a presença do Senhor, nós não teremos aqui desamparo. Também, nós vemos aqui no versículo de número 10, versículo de número 11 até o versículo de número 12, nós vemos também que buscando a presença de Deus, pois encontramos proteção. Olha o que diz aqui o versículo de número 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Ele vê aqui, irmãos, os inimigos dele se levantando, e inclusive ele vai rogar aqui que o Senhor o ensine a respeito do seu caminho, para que o caminho dele não se confundisse com o caminho dos seus adversários, que eram homens ímpios. E aqui a questão, irmãos, ele mostra essa proteção de Deus e ele está rogando aqui para que o Senhor o proteja desses adversários dele. Para que o Senhor não deixe à vontade e à mercê dos seus adversários. Para que os seus adversários não venham a fazer contra ele o que simplesmente eles querem, mas que o Senhor, como reto juiz, esteja o conduzindo, o ensinando. Irmãos, isso daqui é algo também que aqueles que buscam a presença do Senhor, é algo que nós devemos ter em grande monta no nosso coração. A questão de entendermos e compreendermos, sermos ensinados pelo Senhor a respeito dos seus caminhos. Muitos crentes têm andado até mesmo por caminhos que parecem que são tortuosos. Muitas vezes por falta de conhecimento, por a questão até mesmo de adequação à palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mas algo que tem sido comum também na nossa época, né, essa nossa era de pós-modernismo incoerente que acontece, é que as pessoas elas acabam sabendo das coisas, mas parece que está só na mente, não desce para o coração, não se torna prática na sua vida. Sabe até o que Deus ele quer dela, mas acaba fazendo de forma contrária, seja também por capricho ou por mera teimosia mesmo. Mas ele diz aqui que além de ensinar, que o Senhor também o guiasse. E o guiasse. Mas principalmente por quê? Por que ele quer que Deus o ensine? Por que ele quer que Deus o guie? Porque existem inimigos que o espreitam. Assim, o Senhor ensinando e o guiando, o Senhor estaria também o protegendo. O Senhor estaria protegendo do caminho mau. O Senhor estaria o protegendo de estar trilhando o caminho próximo aos seus adversários. Afinal, irmãos, quando nós olhamos a respeito de uma forma espiritual, o caminho que leva à salvação, o caminho estreito, e o caminho que leva à perdição, o caminho largo, são caminhos distintos, são caminhos opostos. Não há como caminharem próximos, não tem como caminhar próximos. E aqui o que ele está dizendo é isso: ensina-me e guia-me, e guia-me. E fazendo isso o Senhor estaria me protegendo desses que se levantam. E ele diz aqui, inclusive, falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Irmãos, neste mundo caído nosso, o que mais tem são coisas assim. São coisas assim. Porque Satanás, irmãos, ele não está satisfeito com a nossa vida. Ele não está satisfeito com uma vida santa. Ele não está satisfeito com uma vida que está caminhando para o céu. Ele quer jogar tropeço, ele quer derrubar mesmo. Esse é o grande intuito dele. Esse é o grande intuito dele. Por isso, o que ele está falando, ensina-me o meu caminho, o caminho, guia-me pela tua vereda. Porque fazendo isso não haverá cruzamento de caminhos. Não tem como haver cruzamento de caminhos assim.
Agora, quando nós, de alguma forma, nós pegamos e dizemos assim: Senhor, pode deixar que eu caminhe com as minhas perninhas. Pode deixar, Senhor, que eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. O caminho, a gente começa a sair do caminho que deveria. Começa a sair daquilo que nós chamamos de sã doutrina. Começamos a fazer aquilo que de repente a nossa carne quer que façamos. E aí, está lá o nosso caminho próximo aos dos que espreitam, próximo daquelas falsas testemunhas, próximo daqueles que respiram crueldade. Irmãos, quando nós estamos buscando essa presença do Senhor, nós também encontramos essa proteção que vem do Senhor. Isso é algo que tem que estar no nosso coração, é algo que tem que firmar no nosso coração, de nós buscarmos sempre essa proteção que vem do Senhor. Não acharmos que somos fortes, não acharmos que somos fortes o suficientes, ou acharmos que estamos de pé e que nenhum mal vai nos abater, né? E assim sermos, de certa forma, presa fácil para Satanás. E ele usa. Isso aqui que ele está falando sobre esses adversários são apenas instrumentos de Satanás. Apenas instrumentos. Por isso, buscando a presença do Senhor, nós encontramos proteção. E aqui por último, versículo de número 13 a versículo de número 4. Buscando a presença do Senhor, pois nós nos enchemos de esperança. Olha que diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, aqui ele até mesmo numa perspectiva, quando ele fala na terra dos viventes, né, podemos até mesmo levar numa perspectiva até mesmo de porvir, né, de algo que ainda haverá de acontecer, até mesmo de uma forma futura. Há uma perspectiva que nós podemos ver nisso daí. E é quando ele fala, eu creio que verei, não é no sentido hipotético. Não é no sentido hipotético. Ele já estava vendo a bondade do Senhor. Ele via o Senhor o livrando de tantas coisas. O salmista Davi aqui, ele não está querendo dizer que a bondade do Senhor é algo que estava distante dele, que ele não tinha experimentado. Não é nesse sentido que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, buscando ao Senhor, ele vai ver essa bondade do Senhor e algo para toda a eternidade. Irmãos, nós experimentamos aqui a bondade do Senhor no nosso dia a dia. Nós experimentamos a fortaleza que o Senhor nos dá. Nós experimentamos tantas coisas divinas aqui, ainda na terra. Mas nós temos uma mera imaginação, até mesmo revelada pela Escritura, porque a Escritura também não nos revela totalmente a respeito daquilo que será a eternidade. Irmãos, aí nós poderemos, como diz, desfrutar de toda essa bondade do Senhor. Nós já desfrutamos de certa forma. Quando o Senhor, ele nos resgata do nosso fútil procedimento, além de ser misericórdia, é bondade dele. Quando o Senhor dá-nos bênçãos, como por exemplo, tudo bem que nós podemos falar, isso é graça comum, aquilo que cai, mas não deixa caindo a chuva, né, que está caindo, não deixa de ser bondade do Senhor. Quando as plantas elas dão o seu fruto, aquilo lá também é bondade do Senhor. Nós vemos a bondade do Senhor a todo instante. A todo instante nós vemos. Mas lá nós iremos desfrutar da sua totalidade da bondade. Algo muito mais intenso. Aqui nós apenas experimentamos. Mas lá na terra dos viventes, nós iremos desfrutar totalmente. E por isso, irmãos, é a questão da esperança. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos buscando constantemente o Senhor, mais e mais nós nos enchemos de esperança. Mas como também a esperança não é algo hipotético, ou algo que nós estamos torcendo que aconteça, não, é apenas esperar acontecer.
A esperança aqui que ele está falando é a certeza de que vai acontecer e agora eu estou aguardando acontecer. Também não é hipotético, será que vai acontecer? É certeza que vai. É certeza de que vai acontecer. Mas é esperar até que aconteça. E ele vai dizer então, espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Ah, irmãos, quando mais nós buscamos ao Senhor, mais ânimo nós temos. Quando ele fala sobre a questão, em outro texto, sobre homem de ânimo dobre, a ideia de que toda hora está mudando o seu ânimo. Uma hora tem bom ânimo, outra hora está sem ânimo. Ou seja, uma hora está animado e outra hora está desanimado. Não é assim, irmãos, que nós vivemos. Até porque as coisas deste mundo podem até nos abater. Pode até nos abater. Mas quanto mais nós estamos buscando o Senhor, Ele nos dá ânimo. Até mesmo o ânimo não é algo simplesmente que brota de nós. Mas ele está muito relacionado à nossa busca com o Senhor. Se há desânimo de repente no nosso coração, talvez o grande problema é que não estamos buscando o Senhor do jeito que deveríamos. Podemos até falar, Senhor, mas eu tenho buscado. Mas será que tem mesmo? Será que tem buscado? Será que de fato tem buscado da forma que deveria? Será que de fato tem buscado o Senhor se esvaziando de si mesmo, se enchendo do Espírito Santo? Ou simplesmente estou caminhando como que de uma forma religiosa apenas? Ah, irmãos, espera pelo Senhor, aguarde pelo Senhor, aguarde a salvação do Senhor, aguarde o livramento do Senhor, aguarde essa bondade do Senhor com bom ânimo, não de desanimado, não se arrastando, mas de cabeça erguida. De cabeça erguida, porque nós vemos que há muitos motivos. O salmista aqui, ele elencou vários motivos para que nós estivéssemos de cabeça erguida, totalmente animados nessa caminhada cristã nossa, que é difícil, mas é uma caminhada em que não estamos sozinhos. E ele vai falar, fortifique-te o teu coração. E quando ele fala o coração aqui, ele não está falando apenas no sentido de sentimento, mas o coração ele tem tudo a ver conosco de uma forma completa, irmão. De uma forma completa. Você se fortifica completamente em todo o seu ser no Senhor e espera, pois, pelo Senhor. Aguarde. Aguarde que Ele é um Deus que, Ele, como nós vimos aqui, que se nós o buscarmos, nós não temos o que temer. Que se nós buscarmos a presença dEle, nós vamos perceber que a casa dEle é a casa divinal. Que se buscarmos a presença do Senhor, nós iremos encontrar acolhimento. Nós vimos também que buscando a presença do Senhor, nós não seremos desamparados. Que buscando a presença do Senhor também, nós encontraremos proteção nele. E se buscarmos a presença do Senhor, nós também iremos nos encher de esperança. Irmãos, por que desistir? Por que desanimar? Quando nós vemos isso, tudo que o Senhor ele diz na sua Escritura, por que se abater? Nós não temos motivo algum de nos abater. Nós podemos até pensar, Senhor, está difícil a vida, está isso aqui, isso, está aquilo outro, tá, mas isso não está só para você, está para todo mundo, está até para o ímpio. O ímpio está até pior. O ímpio está até pior. Talvez você ache que a grama dele é mais verdinha, mas se você estivesse no lugar dele, você ia ver o quão difícil é. O quão difícil é. Ah, irmão, busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor de todo o seu coração. Buscando a presença do Senhor de todo o coração, nós realmente teremos mais e mais ânimo para essa caminhada que é difícil, mas é uma caminhada gloriosa. Vamos orar mais uma vez?